Santa Luisa do Vale era um pequeno e isolado município mineiro, cercado por montanhas e banhado pelo Rio das Almas. Com menos de 5.000 habitantes, o local parecia preso no tempo, carregando nas ruas de pedra e na arquitetura colonial o peso de uma história enraizada em tragédias e mistérios. As janelas das casas viviam fechadas, mesmo ao meio-dia, e os moradores mais velhos evitavam certos temas em público, temendo despertar algo que não podia ser nomeado. Na década de 1990, um acontecimento terrível marcara a cidade. Clara Rezende, a única filha do médico mais respeitado da região, fora encontrada em estado de possessão demoníaca. Ou pelo menos era isso que diziam os sussurros. Padre Antônio, então jovem e confiante, tentara realizar um exorcismo, mas o que se seguiu fora um desastre. Clara morreu durante o ritual e as circunstâncias nunca foram totalmente explicadas. O caso devastou a família Rezende, que abandonou a cidade e deixou o padre recluso, consumido por sua culpa, que o envelheceu antes do tempo. A igreja matriz, palco do ocorrido, nunca mais foi a mesma. Luzes caíam inexplicavelmente das paredes e algumas noites eram marcadas pelo som do sino, mesmo quando a corda estava imóvel. Muitos diziam que algo havia ficado para trás naquele dia, algo que não deveria ter sido invocado. Décadas depois, em 2025, a tragédia parecia prestes a se repetir. Ana Lívia, uma adolescente de 16 anos, começou a apresentar comportamentos que assustavam até os mais céticos. Moradora de uma casa modesta com os avós, ela era conhecida por sua calma e doçura. Mas tudo mudou após uma aposta entre amigos: explorar o casarão abandonado conhecido como Casa da Cruz Negra. O casarão, envolto em histórias macabras, ficava na periferia da cidade. Diziam que Clara passara seus últimos dias ali antes de ser levada para a igreja. Quando Ana saiu de lá, naquela noite, algo havia mudado. Os vizinhos a encontraram ajoelhada no meio da rua, murmurando em um idioma desconhecido, com olhos fixos em algo invisível. Suas mãos estavam cobertas de cortes profundos que ela mesma parecia ter feito, formando símbolos que ninguém conseguia decifrar. Nos dias que se seguiram, Ana começou a apresentar episódios inexplicáveis. Vozes saíam de sua boca em diferentes tons. Sombras pareciam se mover ao seu redor e objetos na casa dos avós desapareciam ou se quebravam sem explicação. O ápice ocorreu quando ela atacou o avô com uma força sobrenatural, arremessando-o contra a parede antes de desmaiar. Foi então que os moradores
decidiram procurar Padre Antônio, mesmo sabendo que ele carregava consigo o fracasso de um exorcismo anterior. O exorcismo foi marcado para a meia-noite de uma sexta-feira, na própria igreja matriz. Era um local que, por si só, já parecia amaldiçoado. As paredes carregavam marcas de umidade que pareciam formar rostos, e o cheiro de mofo se misturava a algo mais denso, algo que lembrava enxofre. O padre, agora com mais de 70 anos, estava visivelmente debilitado, mas determinado a enfrentar o que considerava ser sua redenção. Ana foi levada à igreja amarrada em um banco de madeira. Seus olhos, antes castanhos e doces, agora eram poços negros que pareciam refletir outra dimensão. Ela sussurrava orações invertidas e soltava risadas de uma profundidade antinatural. Você veio para falhar de novo, Antônio, murmurou, com uma voz que não era dela. As palavras gelaram a espinha de todos os presentes. Enquanto o padre iniciava as orações, fenômenos inexplicáveis começaram a acontecer. O sino da igreja tocava sozinho, as velas se apagavam e reacendiam, e uma ventania gélida circulava o altar. Ana começou a convulsionar violentamente enquanto gritava nomes que ninguém conhecia, acompanhados de frases em latim que nem mesmo o padre compreendia. Você não entende, velho tolo. Eu nunca fui embora. Clara, foi apenas o começo. Durante o ritual, Padre Antônio percebeu algo aterrorizante. A entidade não estava apenas possuindo Ana. Ela era um portal. Desde o caso de Clara, a entidade havia ficado presa à cidade, alimentando-se do medo e das preces desesperadas dos moradores. Ela queria algo maior. Ela queria o padre. Você me chamou, Antônio, quando suas mãos falharam em salvar Clara. Você abriu a porta e agora ela está do outro lado, chorando por você. A voz de Ana se transformava, alternando entre o tom gutural da entidade e o doce timbre de Clara pedindo ajuda. O padre começou a duvidar de sua sanidade. Era Clara? Era o demônio zombando dele? O chão da igreja começou a rachar, revelando um brilho vermelho vindo de baixo. As paredes tremeram e os bancos se arrastaram como se tivesse vida própria. Ana, agora levitando, se contorcia como uma marionete. O padre, em desespero, agarrou seu crucifixo e começou a recitar uma oração que havia encontrado em um manuscrito antigo, trancado no porão da igreja. A oração, diferente de qualquer outra, era uma mistura de latim e aramaico e parecia provocar uma reação violenta na entidade. Ana gritava enquanto sombras começavam a se materializar ao redor do altar, como figuras humanas deformadas. Padre Antônio sabia o que precisava ser feito. A oração não era uma simples expulsão, mas
uma invocação para selar o mal dentro de um receptáculo humano. Ele precisava se oferecer. Com lágrimas nos olhos, ele terminou a oração. Ana caiu no chão como uma boneca sem vida e o padre começou a gritar de dor. Sua pele queimava como se estivesse em chamas e sua voz ecoava pela igreja em agonia. A entidade, agora dentro dele, ria em triunfo. Você é meu para sempre. No momento final, uma explosão de luz tomou conta do local, seguida por um silêncio absoluto. Quando os moradores entraram na igreja, na manhã seguinte, encontraram Ana viva, mas profundamente traumatizada, e o corpo do padre Antônio no altar, completamente carbonizado, com uma expressão de terror congelada no rosto. Santa Luzia do Vale nunca se recuperou. A igreja foi lacrada e declarada amaldiçoada. Porém, o sino continuava tocando durante a madrugada e algumas pessoas diziam ver uma figura em chamas caminhando pelos corredores. Ana deixou a cidade anos depois, mas nunca voltou a ser a mesma. Em entrevistas posteriores, ela dizia ouvir uma voz em suas orações: eu estou aqui e nunca vou partir. Santa Luzia tornou-se uma cidade fantasma, mas aqueles que ousam visitá-la dizem que o mal ainda reside lá, aguardando sua próxima vítima. Ao final, o mal não é derrotado, ele apenas espera.